Fala, fiel, beleza? Vitor Pereira está fechado com o Flamengo e os torcedores não gostaram nem um pouco. Veja só algumas falas dos comentaristas e torcedores. Se você é corintiano de verdade, deixe o like e se inscreva no canal para ver o final do vídeo. Antes de negociar com o Flamengo, Vitor Pereira deu essa declaração à nossa repórter Lili Nascimento. Foi dia 14 de novembro, portanto, hoje 26, 12 dias, faz 12 dias. Eu me sinto muito triste, queria muito continuar esse projeto, mas não tem hipótese nenhuma. Não vou para clube nenhum, não vou para canto nenhum, eu vou para casa. Tenho que ajudar a estabilizar um pouco o processo da doença da minha sogra que está vivendo na minha casa. Por isso tenho que voltar para lá. Queria ficar aqui, mas não posso. A gente vai falar sobre esse tema agora no Sport Center. O jornalista Vene Casagrande, muito bem informado sobre o mercado da bola, muito bem informado sobre Flamengo, deu entrevista hoje à ESPN e falou sobre a negociação do rubro-negro com Vitor Pereira. Até que tenha o contrato assinado, eu prefiro esperar e cravar que o Vitor Pereira é o novo treinador. Mas o que eu posso dizer para vocês é que ele disse sim. Ele disse sim ao Flamengo, ele aceitou o projeto do Flamengo, conversou com a sua família, algo que foi, digamos assim, o problema para ele ficar no Corinthians, mas pelo visto a relação com a família, o problema com a família foi superado, porque ele já trabalha com a comissão técnica, ele já conversou com membros da sua comissão técnica que trabalharam com ele no Corinthians sobre ficar no Rio de Janeiro, ficar no Brasil, trabalhar no Brasil. Ele está animado, pelo que me relataram lá no Flamengo, ele está animado em aceitar o projeto, ele já disse sim. Agora é esperar a assinatura do contrato. O que me falaram no lado do treinador é que o novo contrato será de 1 ano, que ele só faz contrato de 1 ano. Ele não aceita fazer contrato por mais de 1 ano. São 12 meses aí que ele vai assinar com o Flamengo. O que o Vitor Pereira vai falar também para a torcida do Corinthians, porque eu acho que ele tem que dar um esclarecimento para a torcida corintiana. Eu também estou curioso para saber o que o presidente do Corinthians está achando sobre isso. Mas, de fato, o Vitor Pereira está muito próximo de ser o novo treinador do Flamengo. Vamos lá, é uma negociação, mas é muito complexa até de como abordar, assim, porque são vários componentes, não é assim, é isso aqui. Não. Se fosse página de jornal, o editor teria dificuldade de saber qual que é o abre, qual que vai ser aqui o canto da página, porque é tudo. É Vitor Pereira, é Dorival, é Flamengo e Corinthians. Ontem essa notícia começou a ganhar corpo, a gente estava no ar, então a gente falou sobre isso ontem, né, Fábio? Mas quando a gente está no ar, mesmo a produção passando, você fala, cara, é tudo isso mesmo que está acontecendo. Agora a gente teve um tempo, eu vou começar, pegue o mar. É importante fazer uma ponderação, o contrato do Vitor Pereira até dezembro, né, até o fim do ano, então até do ponto de vista de anúncio oficial, tem alguns entraves. E Fábio, eu acho muito importante, mais uma vez, a sua presença aqui, não porque você jogou e foi importante no Corinthians, jogou e foi importante no Flamengo, mas porque cada jogador que trabalha tem a gente tem essa oportunidade de conviver, de aprender, tem uma particularidade. Eu acho que a sua marca é sempre tentar ter a perspectiva do jogador para defender um contexto que nós não conseguiríamos, ou para justamente criticar um contexto que você faz muito bem esse meio campo de pesar a mão, não, isso aí não é assim, ou não, peraí, isso quando acontece. E eu acho que nesse caso, dá para fazer alguma ponderação, ou a gente tá vendo, como disse o Zupac, uma das coisas mais rasteiras que a gente viu no futebol, eu falaria mundial, mas no nosso mercado brasileiro. Então, Felipe, é difícil pontuar qualquer coisa depois que o Zupac falou, né? Eu penso quase que da mesma maneira. E isso não tem nenhuma relação com Corinthians e Flamengo, né? Então, assim, o meu direcionamento agora é o primeiro. Eu quero muito escutar o Vitor falar, sabe? Eu gostaria de vê-lo falando, se realmente isso acontecer, e quais seriam as explicações dele diante de tudo que ele apresentou. Então, assim, ele tem todo o direito de sair do Corinthians, mesmo fazendo um bom trabalho, tendo um projeto, e não só para o Flamengo, como para qualquer outro clube, né? Ele tinha um contrato que estava terminando, assim também como a gente vai falar um pouco sobre o Dorival, que tem um contrato que está se encerrando, então o Flamengo pode fazer o movimento que ele quer, né? Como instituição, de gostar ou não do treinador. Então, assim, a minha relação, minha colocação, Felipe, é totalmente pessoal, né? Então eu esqueço um pouco o Corinthians, esqueço um pouco o Flamengo. O Vitor, ele usou, eu vou falar a palavra e depois ele pode me cobrar, o argumento mais sujo que uma pessoa pode usar.
para fazer um movimento como esse, que é o quê? Usar a família para dar uma desculpa para uma torcida gigantesca, que é a do Corinthians, de mais de 30 milhões de torcedores que eram apaixonados por ele. A torcida do Corinthians, ela pesou a mão em ídolos que são ídolos de verdade, como o Cássio, como o Fagner, caras que têm uma história do clube, caras que sentem o peso da camisa, que estão lá há muito tempo para defender o Vitor Pereira, né? Então a gente via muitos movimentos de crítica com os jogadores e elogios com o Vitor por um sistema que não, muitas vezes ou algumas vezes não funcionou. E ele usou um argumento que para mim é o mais pesado, que é você colocar o motivo de você não permanecer numa questão de saúde familiar, né? Que para mim é uma das coisas mais importantes. E aí, em cima do que você falou, Felipe, eu parei de jogar, eu era capitão do Flamengo, meu último jogo no Flamengo, eu tinha o Maracanã todo gritando o meu nome e eu decidi encerrar minha carreira por uma questão familiar. Eu queria ficar próximo dos meus filhos. Então era uma decisão minha. Seria muito covarde da minha parte eu chegar pro Flamengo e falar: Flamengo, eu não quero mais ficar, porque eu quero ficar próximo dos meus filhos, e depois de 10 dias eu acertar com outro clube. Olha o tamanho da sujeira que eu faria com o Flamengo. Eu me estabeleci no Rio de Janeiro e eu tinha negócios no Rio, estava muito feliz com a minha família, morava de frente para a praia, quis voltar para São Paulo por uma questão familiar. Meu pai tinha um problema de saúde, eu quis ficar perto dele. Eu tenho certeza hoje que meu pai é vivo porque eu estava perto na questão financeira e no amor que eu pude passar para ele num momento muito complicado da vida dele. Isso é o respeito que você tem com relação à sua família. Sua família você não coloca... E aí, fiel, o que acham? Nos diga aqui embaixo. Um abraço e vai Corinthians!